Boa tarde a todos, espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Paulo Silva e este é o meu canal de História e Literatura. E depois de algum tempo eu consegui gravar um vídeo. E esse vídeo de hoje, tá, gente, eu vou retomar aquilo que eu já vinha fazendo, né, há 2 semanas, que foi falando sobre o Machado de Assis. Só que hoje eu vou fazer diferente, hoje eu vou mostrar para vocês o livro e vou ler um trechinho, né, desse livro. Inicialmente eu vou começar com o livro que é o mais antigo, né, do Machado, dos sucessos dele, né, que é o livro Ressurreição, que é de 1872, tá bom? Que no caso é ainda dentro da estética romântica, a gente já falou sobre isso, né, em que ainda ele é influenciado com a ideia de propor, né, em termos de forma, né, o romance teria um início, um meio e um fim específico, né, com a intenção mais de divertir e moralizar. Questão de dinheiro, casamento, família, etc. Tá bom? Então é mais aquele clichê que a gente chama hoje em dia. Tá? Esse romance aqui do Machado, Ressurreição, ainda da estética romântica. Então aqui está o livro, né? Como eu falei para vocês, aqui é a capa dele, né? Aqui nós temos o início dele, da editora Globo, né? Tá bom? E aqui a parte de dentro do livro, que tem quando que o livro foi lançado, qual é a edição, né? No caso desse aqui, ele é a edição de 1997, tá bom? Que nem eu falei para vocês, quando eu comprei esses livros eu estava começando, né, a faculdade, então eles foram lançados nessa edição aqui de 1997, tá bom? E aqui tem o escrito do próprio Machado, né? O que ele falou na época, né? Este foi o meu primeiro romance, escrito aí vão muitos anos. Dado em nova edição, não lhe altero a composição nem o estilo. Apenas troco 2 ou 3 vocábulos, faço tais ou quais correções de ortografia, como outros que vieram depois e alguns contos e novelas de então. Pertence à primeira fase da minha vida literária, Machado de Assis, 1905, tá bom? Então, aí tem a advertência da primeira edição, né? O que ele falou, eu vou ler 2 parágrafos aqui, né? Que o Machado escreveu. Advertência da primeira edição. Não sei o que devo pensar deste livro, ignoro sobretudo o que pensará dele o leitor. A benevolência com que foi recebido num volume de contos e novelas, há 2 anos, publiquei, me animou a escrevê-lo. É um ensaio. Vai despretensiosamente às mãos da crítica e do público, que o tratarão com a justiça que merecer. A crítica desconfia sempre da modéstia dos prólogos, e tem razão. Geralmente são arrebiques de dama elegante que se vê ou se crê bonita e quer assim realçar as graças naturais. Eu fujo e benzo-me 3 vezes quando encaro alguns desses prefácios contritos e singelos que trazem os olhos no pó da sua humildade e o coração nos píncaros da sua ambição. Quem só lhes vê os olhos e a vontade, arrisca-se a decair no conceito do autor, sem embargo da humildade que ele mesmo confessou e da justiça que pediu. Tá bom, gente? Então aqui ele dá uma cutucadazinha, né, como a gente fala, né, naqueles autores que se dizem humildes, mas nada disso fazem, tá bom? Aí vou ler um pequeno trecho aqui, tá, gente, já do capítulo 1, tá, do livro aqui do Machado, diz assim, ó. Naquele dia, já lá vão 10 anos, o Dr. Félix levantou-se tarde, abriu a janela e cumprimentou o sol. O dia estava esplêndido, uma fresca bafagem do mar vinha quebrar um pouco os ardores do estio. Algumas raras nuvenzinhas brancas, finas e transparentes, se destacavam no azul do céu. Chilreavam na chácara vizinha, a casa do doutor, algumas aves afeitas à vida semi-urbana, semi-silvestre, que lhes pode oferecer uma chácara nas laranjeiras. Parecia que toda a natureza colaborava na inauguração do ano. Aquele para quem a idade já desfez o viço dos primeiros tempos, não se terão esquecido do fervor com que esse dia é saudado na meninice e na adolescência.
Tudo nos parece melhor e mais belo, fruto da nossa ilusão. E, alegres como vermos o ano que desponta, não reparamos que ele é também um passo para a morte, tá bom? Então, o Machado dá uma descrição, né, do início do livro e depois ele faz o seu comentário aí, né? Tá bom, gente? Aqui ele lendo, aqui pode dizer assim, é um autor, né? Em segunda pessoa, terceira pessoa, tá, gente? Tá bom? Então aqui no caso ele está se referindo a alguém, né? O Machado, e que poderia ser um livro em primeira pessoa, né? Mas ele prefere uma descrição. Então tem uma descrição aí no início, né? Da natureza, e depois ele vai iniciar a história, tá bom? Então no caso o autor é o Félix, né? Só para finalizar aí a página, aí diz assim, ó, teria esta última ideia entrado no espírito de Félix ao contemplar a magnificência do céu e os esplendores da luz? Certo é que uma nuvem ligeira pareceu toldar-lhe a fronte. Félix embebeu os olhos no horizonte e ficou largo tempo imóvel e absorto, como se interrogasse o futuro ou revolvesse o passado. Depois fez um gesto de tédio e, parecendo envergonhado de ter entregue à contemplação interior de alguma quimera, desceu rapidamente a prosa, acendeu um charuto e esperou tranquilamente a hora do almoço. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Foi uma pequena leitura, né, de um pequeno trecho de um livro chamado Ressurreição do Grande Machado de Assis. Então recomendo, se vocês gostam de uma boa literatura, que comprem ou que aluguem ou que peguem em algum lugar, né? Em bibliotecas deve ter esse livro, Ressurreição do Grande Machado de Assis. Então é isso, gente. Se você gostou, dá um like, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, se inscreva no canal, tá? Dá uma força pro professor Paulo Silva. Eu gravo vídeos de história e literatura. No momento eu tenho gravado livros mais de literatura, mas em breve também gravarei livros de história. E até a próxima, se Deus quiser.